Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Camila Araújo dos Santos, coordenadora do GT de Competência e Informação da FEBAB. E hoje, o grupo de trabalho de Competência e Informação tem mais uma ação com a live da professora Marta Valentim, intitulada Competência e Informação e Competência Profissional, Convergências e Divergências no que se refere às competências gestoras. Hoje, quem irá mediar a nossa live será uma das integrantes do GT de Competência e Informação, Ana Paula Menezes. E antes de passar a palavra à Ana Paula, eu gostaria de dizer que o Grupo de Competência e Informação e a FEBAB estamos agradecidos pela participação da professora Marta Valentim. É uma honra tê-la aqui conosco, dada a sua trajetória profissional e científica. E eu também gostaria de dizer que eu tenho uma admiração muito grande pela Marta e pela Ana, que estarão aqui hoje, nessa live, né, mediando e proferindo esse nosso debate, por conta de serem profissionais muito competentes, seja em termos profissionais, como em termos científicos. Então, aqui eu gostaria de externalizar essa minha admiração por vocês duas ótimas pesquisadoras, e acredito que todos que aqui estão também concordam, né, com a minha posição. Antes de passar a palavra para a Ana Paula Menezes, que irá mediar essa live com a professora Marta Valentim, eu gostaria de dizer a vocês que, ao longo da live, nós iremos disponibilizar 2 links. Um link, né, a respeito do certificado. Então, um link se refere aos associados à FEBAB e às associações, e o outro link para aqueles que não são associados. Então, fiquem atentos a este pequeno detalhe, tá? Então, aqui ao longo da live será disponibilizado no chat. Quem tiver perguntas também pode disponibilizar, né, aqui no chat para a Ana posteriormente fazer a Marta. Então, eu desejo a Ana uma boa mediação, desejo a Marta Valentim uma boa palestra, e a todos vocês que aqui estão conosco, também agradeço, né, a presença, desejo um ótimo evento a vocês. Então, o Grupo de Competência e Formação está muito honrado e feliz com todos vocês aqui. Ana, eu deixo a palavra com você e desejo uma boa mediação e estarei aqui acompanhando todo esse evento hoje. Muito obrigada a todos. Camila, muito obrigada pela abertura, por introduzir a nossa fala, né, por coordenar também o nosso grupo, também é um prazer poder trabalhar sempre ao seu lado. Vou me auto-apresentar. Primeiro, boa noite a todas, a todos e a todes. O meu nome é Ana Paula Menezes Alves, eu faço parte do GT de Competência e Informação na FEBAB e também do GT de Relações Étnico-Raciais e Interdecolonialidades. Hoje aqui, né, vou me descrever, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, cabelos crespos na altura dos ombros, estou de vestido branco com azul e laranja, brincos prateados, e ao fundo tem uma estante branca com livros. Hoje a nossa palestra, como a Camila disse, é com a professora Marta Valentim, que é uma referência na nossa área, então, né, para a gente é um prazer imenso poder recebê-la e poder ouvi-la, e ela vai tratar de um tema que nós, do GT, observamos que, recentemente, estava tendo muita confusão entre essas duas terminologias, né? Não só em questão à terminologia, mas também quanto aos conceitos relacionados ao que é competência em informação e a questões de competências profissionais. Tanto no fato, né, de serem utilizados como sinônimos, como o fato também de não saber onde utilizar um ou outro, né? Então, nós achamos que esse tipo de confusão deveria ser esclarecido, né, para melhorar com todos os aspectos, né, o uso geral da competência em informação, né, e também esclarecer, né, melhor o quanto isso é importante para as nossas competências profissionais.
E eu acho que ninguém seria melhor para tratar disso do que a professora Marta Valentim, que estuda essa questão há muito tempo, é uma das maiores especialistas dessa área. Bem, eu vou apresentar brevemente a nossa convidada, porque eu acho que ela realmente não precisa muito de apresentação, né? Mas a professora Marta Lígia Pomin Valentim, ela é titular da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, é pós-doutora pela Universidade de Salamanca, na Espanha, livre docente em Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional, também pela Unesp. Doutora em Ciências da Comunicação pela USP, mestre pela PUC de Campinas, e é docente hoje na graduação e na pós-graduação da Unesp. É bolsista Produtividade PQ1D do CNPq e atua na área de inteligência organizacional, gestão da informação, gestão do conhecimento e cultura informacional desde 2002. Ela é líder do Grupo de Pesquisa Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional. Coordena o projeto de pesquisa Inteligência Organizacional e Inteligência Social no contexto do Big Data. Análise de dados para geração de diferenciais competitivos. Foi coordenadora do programa de pós-graduação, ou melhor, é coordenadora atual, né, do programa de pós-graduação da Unesp, 2017 até 2021, e é organizadora de muitas obras da nossa área, que muitos devem conhecer. Bem, eu acho que o restante do currículo, o restante das coisas, a gente vai conhecer pessoalmente com a própria Marta, né, eu acho que ela já traz toda a bagagem em si, né, e teremos todo o prazer de poder, durante essa conversa, ter esses esclarecimentos, né, e poder, eu queria que vocês aproveitassem muito essa oportunidade para tirar todas as dúvidas possíveis com ela, e aproveitem, mandem as dúvidas pelo nosso chat, né, e vamos fazer dessa conversa algo muito dialogado, positivo e proveitoso. Bem, gostaria de chamar a professora Marta. Professora Marta, agradecendo pela sua participação. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer muito o convite, né, do Grupo de Trabalho em Competência e Informação, da FEBAB. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, né? Eu vou fazer uma descrição minha, né, que o pessoal do grupo pediu. Isso é importante para as pessoas que não podem nos ver, né? Então, eu sou branca, os meus cabelos, eles são tingidos, mas são castanhos, né, com algumas mechas, e eu estou aqui na frente de umas estantes. Essas estantes têm vários livros aí de literatura, né, e estou aqui sentada na frente do computador para poder fazer essa palestra, conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Então, queria agradecer muito, né, realmente, estar aqui para fazer essa discussão, como tanto a Ana Paula mencionou muito bem, né, sobre esses conceitos, né, essas compreensões que muitas vezes o pessoal não entende as diferenças ou o que é similar, o que é próximo, né? Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido, e depois, ao final, a gente conversa, a gente está aí aberto para perguntas, para comentários, vamos fazer um diálogo em cima daquilo que eu vou apresentar, mas também de dúvidas que vocês possam ter aí ao final. Então, eu vou apresentar agora os slides, né, para a gente começar a palestra, e eu gostaria de dizer que esses slides eu preparei no sentido mesmo de me dar um apoio para seguir um roteiro, né, porque quando a gente fala em competência em informação, realmente a gente pode abordar N aspectos, né? Muitos aspectos. Então, como foi importante justamente enfocar o tema competência em informação e competência profissional, eu tentei, com os slides, traçar uma linha, né, de lógica para a gente poder ir discutindo. Então, vamos lá. Quando a Camila, né, e o pessoal do grupo de competência e informação me solicitou essa
palestra, eu pensei da gente começar mesmo do começo, do início. Então, é muito importante a gente entender que no Brasil, né, principalmente na literatura científica da área, nós temos várias expressões que são, na verdade, similares, mas que há uma diferença entre elas. E é uma diferença importante quando nós discutimos competência em informação. E a gente, por exemplo, no Brasil, na literatura, nós vamos encontrar letramento informacional, nós vamos encontrar alfabetização informacional, encontramos competência informacional e também competência em informação. E qual seria, então, a diferença entre esses termos? Não é? Se a gente pegar, por exemplo, a expressão letramento informacional, é muito importante a gente também entender que mesmo essa expressão, ela também tem, vamos dizer, expressões vinculadas a ela, né? E para poder, por exemplo, exemplificar, eu citei algumas aqui: letramento crítico, letramento digital, letramento informacional, letramento literário, né? Mas o que é importante falar desse termo é que o letramento, ele surge lá na década de 70, justamente vinculando essa expressão, esse conceito, ao papel educativo do bibliotecário. E também, obviamente, as teorias construtivistas que permeavam o campo da educação, né, e permeiam até hoje, né, aliás, não só o campo da educação, como outros campos também, né, do conhecimento. Então, é muito vinculado justamente à aprendizagem, essa aprendizagem que o estudante, né, o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, ele tem que desenvolver essa aprendizagem independente, aprender a aprender, aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem por questionamento, aprendizagem por solução de problemas, e também desenvolvendo o pensamento crítico nessa criança, nesse estudante de ensino fundamental e médio. Então, o letramento, basicamente, ele tem esse vínculo com a área de educação, né? Tanto é que a área de educação, a maior parte dos textos na literatura científica, a gente encontra muito esse termo, letramento, né? Também, na literatura brasileira, nós encontramos a expressão alfabetização informacional, né? E essa, sim, resulta realmente da expressão americana information literacy, né? E é uma tradução literal mesmo, só que no Brasil ficou alfabetização informacional, mas a tradução correta, se nós fôssemos traduzir corretamente, seria alfabetização em informação, né? Mas o que é, então, alfabetização informacional ou alfabetização em informação? Ela abrange também a aprendizagem elementar ao nível do ensino básico. Por isso, a alfabetização, né? E trabalha todas as linguagens, né? Verbal, visual, aditiva, script visual, audiovisual, enfim, todas as possibilidades da linguagem, né? E a partir daí, também inclui nesse contexto as tecnologias que são utilizadas ou que precisam ser utilizadas para esses tipos de alfabetização, né? E se fundamenta também na construção de conhecimento pela criança. É justamente vinculada à alfabetização destas crianças, né? Para que elas desenvolvam uma atitude crítica e também desenvolvam capacidade para tomar decisões, né? Então, o que é importante falar dessa expressão é que, no caso, a alfabetização informacional, ela foi mais adotada justamente pelos países da América Latina, né? Menos o Brasil. No Brasil também a área de educação utiliza essa expressão. Como letramento, a alfabetização também acabou sendo muito usada pela educação, pela área de educação. E aí, se nós, então, pensarmos na competência em informação ou competência informacional, que aí sim são termos sinônimos, né?
A gente também tem na literatura brasileira textos que usam competência informacional, principalmente os textos que foram, vamos dizer assim, oriundos do início das pesquisas sobre esse campo científico, sobre essa área temática, né? E depois nós tivemos uma mudança para competência em informação, que eu vou falar disso já já. Mas também é uma infinidade de qualificações que nós podemos atribuir ao termo competência, né? E quando a gente fala em competência em informação, nós estamos falando em competência digital, nós estamos falando em competência crítica, nós estamos falando em competência midiática, em competência em redes, em competência informática, em tecnologias de informação e comunicação, hipercompetência, que congrega todas essas, né, e mais outras, né? Então, nós temos na literatura uma infinidade de expressões vinculadas à competência em informação, né? O que é importante mencionar? Por que os pesquisadores brasileiros, né, mudaram, adotaram a expressão competência em informação? Se no início das pesquisas, né, no Brasil, se utilizava o termo, ou melhor, a expressão competência informacional. Por que nós mudamos? Né? Por que nós alteramos esse conceito para competência em informação? Né? Primeiro, eu acho que é importante mencionar que houve um debate muito grande nos eventos de competência em informação no Brasil sobre o conceito, né? E a partir desses debates, dessas discussões, se chegou à conclusão de que quem é competente, né, é o sujeito, não a informação. Então, a gente estava usando competência informacional qualificando a informação. A informação não é competente, quem é competente é o sujeito. Ora, se o sujeito é que é competente, então o termo competência em informação é mais correto, é mais ajustado, né? Principalmente para aquilo que nós discutimos e aplicamos no campo, né? Esse foi o primeiro motivo, além das discussões em termos de terminologia, em termos de tradução também, né, a questão linguística. E, em segundo lugar, porque a Unesco, após um estudo exaustivo, isso é muito importante que se diga, houve um estudo exaustivo e que contou com a participação de pesquisadores do mundo todo. E é muito importante dizer que, após esses estudos que foram realizados durante 2 ou 3 anos, se não me engano, essa equipe de trabalho produziu um documento. E nesse documento, eles definiam, então, quais eram as expressões para information literacy em todos os países participantes daquela pesquisa. E, a partir daí, eles definiram para o Brasil a expressão competência em informação. Isso aconteceu em 2014. Então, a partir daí, com essas razões que eu estou expondo, né, os pesquisadores da área mudaram a expressão de competência informacional para competência em informação, né? Então, é lógico que, a partir daquele momento em que isso ficou definido por organismos internacionais e também por pesquisadores brasileiros, né, toda a literatura ela passou a trabalhar essa expressão, né? Então, também para confirmar isso, né, eu trago aqui um trabalho de mestrado ou de doutorado da Maria Helena Hatchback, em que ela cita, né, duas autoras, né, que é a Pasquarelli e a Tálamo, né, para quem não conhece, são da USP, essas pesquisadoras, e nessa tese, ou na dissertação, não me lembro agora, da Maria Helena, ela diz, então, nessa citação, né, ela traz essa citação, onde essas pesquisadoras dizem o seguinte: a designação de objetos e processos é fundamental para o homem organizar seu pensamento e comunicá-lo. Em face de um vocabulário, o ser humano dele se apropria,
transformando-o segundo as circunstâncias da vida, quando nos defrontamos com novos processos ou objetos. Os resgatamos, reconhecendo-os pela sua designação. A designação é, portanto, forma de fixação e de comunicação. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que os pesquisadores brasileiros que estudam essa temática têm que comunicar e fixar o termo. Então, não é para um pesquisador usar uma coisa e outro usar outra, se essa expressão, esse conceito quer dizer a mesma coisa. Então, competência informacional e competência em informação é a mesma coisa, né? Então, portanto, há que se fixar e se designar qual vai ficar, né? Então, foi isso que os pesquisadores reunidos no Brasil por meio desses eventos definiram, então, competência em informação. Né? E no próprio trabalho da Maria Helena, que fez uma análise dos conceitos, né, ela diz assim: após analisar a evolução dos conceitos e observar os fundamentos terminológicos da expressão information literacy, concluiu, em vista do exposto, consideramos que o termo que melhor traduz a expressão information literacy em português é competência em informação, por abranger os princípios, aspectos que estão relacionados ao seu conceito. Isso ela fez em 2002, mas só em 2014, depois do documento da Unesco e também dos eventos, né, de competência, que os pesquisadores adotaram o termo competência em informação, né? Mas isso já vinha sendo apresentado, por exemplo, no caso dessa pesquisadora. Né? Bem, então, quando a gente fala competência em informação, o que nós estamos querendo dizer com isso? Né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos. Conceitos, tanto, vamos dizer assim, de uma maneira ou de outra, eles já são consagrados na literatura internacional. Né? Então, competência em informação se refere à adoção de comportamentos informacionais eficientes para identificar por qualquer meio ou canal informação alinhada às próprias necessidades de informação, usando-a de modo sábio e ético no contexto social, né? Que são dois autores, a Sheila Weber, né? E, enfim, são autores que também pesquisam e têm uma inserção internacional bastante grande, inclusive participando da Comissão de Competência em Informação na IFLA. Né? Se nós avançarmos ainda com conceitos em competência em informação, eu trouxe também o do Jesus Lau, que é um pesquisador também bastante reconhecido internacionalmente, faz parte também do grupo de trabalho da IFLA, em relação a isso, e tem vários documentos elaborados, artigos, livros, etc. E o que o Lau conceitua de competência em informação? Ele diz o seguinte: competência em informação, um cidadão competente, seja um estudante, um profissional ou um trabalhador, é capaz de reconhecer suas necessidades de informação, sabe como localizar a informação necessária, identificar o acesso, recuperá-la, avaliá-la, organizá-la e utilizá-la. Para ser uma pessoa competente em informação, deve saber como se beneficiar do mundo de conhecimentos e incorporar a experiência de outros em seu próprio acervo de conhecimentos. Também, em termos de conceito, trouxe esse de vários pesquisadores, uma obra bastante importante também. Todos esses autores que eu estou citando estão nas referências, né, e os slides depois serão disponibilizados. Né, e esses autores, esses pesquisadores, mencionam o seguinte: se refere à capacidade de as pessoas reconhecerem as necessidades de informação, localizarem e avaliarem a qualidade da informação, armazenarem, recuperarem informações, fazerem uso eficaz e ético das informações, aplicarem informações para criar e comunicar conhecimento. Né? Então, vocês vejam que esses conceitos, eles são imbricados, eles são
similares, eles têm uma inter-relação, né? Não há divergência aí quanto a esses conceitos, né? Claro que cada um dá ênfase mais a alguma coisa ou menos a outra, mas em termos gerais, eles são muito similares, né? Esse conceito da ALA, que diz que competência em informação se refere à capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar e comunicar em um processo contínuo de aprendizagem, propiciando ao indivíduo desenvolver seu conhecimento e participação plena em sua comunidade e sociedade em geral, né? E também esse da IFLA, que diz competência em informação imediática consiste no conhecimento, nas atitudes e na soma das habilidades necessárias para saber quando e quais informações são necessárias, onde e como obter essas informações, né? Como avaliá-las criticamente e organizá-las depois de encontradas, e como usá-las de modo ético. O conceito se estende além das tecnologias de comunicação e informação para englobar o aprendizado, o pensamento crítico e as habilidades interpretativas, além das fronteiras profissionais e educacionais. Então, vejam, esses conceitos que eu estou apresentando demonstram claramente, né, algumas palavras-chave que estão embutidas no conceito de competência em informação, que é a aprendizagem ao longo da vida, que é o pensamento crítico, que é a atitude ética, né, e que, sem dúvida, é saber se posicionar num contexto social, né, num contexto, seja profissional, seja pessoal, seja de outra natureza. E aí, para também destacar um pouco esse conceito, né, dessa expressão competência e informação, eu trouxe também algumas coisas que se vinculam muito ao conceito, como, por exemplo, né, vamos dizer, achado, né, que o Scott Perry, lá em 96, teve, quando ele escreveu um artigo falando, né, que competência em informação abrangeria conhecimentos, habilidades e atitudes, que a gente chama de CHA, né, que é justamente o acrônimo da inicial dessas palavras, né? E aí, logicamente, a partir disso, né, também quando nós falamos em competência, nós temos que perceber que esses outros termos, eles estão, de alguma maneira, vinculados ou interrelacionados à competência em informação. Então, quando eu falo conhecimento, né, eu preciso, obviamente, saber alguma coisa, né? Eu sei de alguma coisa. Então, congrega justamente a educação formal que nós recebemos, né, por meio do ensino e da escola, e também informal, por meio do conhecimento de mundo que nós construímos ao longo da nossa vida, e as experiências que nós vivenciamos no contexto social, profissional, etc. A habilidade seria saber fazer o que é aprendido e aplicado na prática, ou seja, coloca-se em prática o que se sabe na teoria, né? E atitude, que é querer fazer, se refere aos comportamentos do indivíduo frente a uma demanda. Se nós pensarmos nesse conceito, houve aí uma evolução desse conceito, agregando um outro termo, que é interesse, né, que seria motivação para fazer. Ou seja, se refere a que o indivíduo, ele dá uma importância, uma relevância, ele atribui uma importância, uma relevância para realmente fazer, né, para de fato aplicar. Então, hoje também se coloca mais esse termo. Mas quando nós falamos em competência e informação, é lógico que nós estamos trabalhando questões vinculadas a conhecimento, a habilidades, a atitudes, a interesses e muito mais, né? Mas e competência profissional, né? Porque até agora eu falei de competência em informação. E a competência profissional? Eu trouxe para vocês um conceito que foi cunhado num encontro do Mercosul, com a participação do Brasil, da Argentina
do Uruguai, do Paraguai, né, e também de países que não são membros do Mercosul, como o Chile e a Bolívia. E esse encontro ele foi realizado no Uruguai, né, lá em 2000, veja que são 20 anos, né, desse conceito que foi cunhado nesse evento, discutido por vários profissionais, docentes, etc., pesquisadores, né, e ela realmente, e esse conceito é realmente um conceito bastante contemporâneo no que significa competência profissional, né? E aí, por isso eu trouxe para vocês. Então, competência profissional se refere ao conjunto de habilidades, destrezas, atitudes e conhecimentos teóricos práticos necessários para cumprir uma função especializada de um modo socialmente reconhecido e aceitável. O que é importante nesse conceito que não é novo, mas que é absolutamente contemporâneo naquilo que se pretende em termos de conceito? Porque quando nós falamos em conhecimentos, né, em habilidades, em atitudes, em interesses, no contexto da competência profissional, é lógico que isso tem que estar absolutamente interrelacionado à função que esse profissional exerce. Então, lógico que esses conhecimentos, essas habilidades, essas destrezas e atitudes, elas têm, obviamente, uma relação absoluta com a função especializada que esse profissional exerce, né? Em suma, as competências profissionais compreendem o conjunto de conhecimentos, competências, habilidades e atitudes que um profissional de qualquer disciplina, né, que requer para o cumprimento da sua atividade especializada, oferecendo justamente, né, uma garantia mínima nos resultados do trabalho que está sendo exercido por ele, tanto para os clientes ou usuários, enfim, no nosso caso, ou empregadores, quanto, em última análise, para a sociedade, da qual faz parte. Então, é muito atual esse conceito, porque não mudou isso, né? A competência profissional, ela continua tendo essa compreensão. E aí, nesse evento, se definiu, além do conceito de competência profissional, se definiu também algumas competências específicas, né? Eu não vou ler todas, né, mas eu vou destacar competência em comunicação e expressão, né? Então, essa foi uma competência profissional que se entendeu como muito importante para a atuação do profissional bibliotecário ou profissionais da informação. Uma outra competência que foi também mencionada, né, e detalhada nesse documento, foram as competências técnico-científicas para exercício da profissão do bibliotecário, do profissional da informação, né? Então, várias atividades, várias competências técnico-científicas. E depois também se definiu as competências gerenciais, né? Então, nesse documento, nós também temos competências gerenciais. Então, isso foi feito em 2000, são 20 anos, né? Mas lá em 2000, o que entendia-se por competência gerencial naquele momento, né? Naquela ocasião? Direcionar, gerenciar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços de informação. Formular e gerenciar projetos de informação. Aplicar técnicas de marketing, liderança e relacionamento com o público usuário. Buscar, registrar, avaliar e divulgar informações para o efeito acadêmico e profissional. Elaborar produtos de informação, bibliografias, catálogos, guias, índices, DSI, etc. Assessorar o planejamento de recursos econômicos e financeiros e humanos do setor. Planejar, coordenar e avaliar a preservação e conservação do acervo documental. Planejar e executar estudos e treinamento de usuários de informação. E planejar, estabelecer e gerenciar redes regionais e globais de informação. Vejam, essas competências gerenciais,
que foram definidas, né, nesse evento e estão lá consolidadas nesse documento, muita coisa do que está ali nós fazíamos já em 2000, né? Mas o que mudou? Essa é uma pergunta. O que mudou de 2000 para 2020? O que foi alterado de 2000 para 2020? Ou o que foi mantido dessas competências gerenciais estabelecidas lá em 2000 para agora, né? E também, nesse documento, se definiu competências sociais e políticas. Na minha opinião, quando a gente fala em competências sociais e políticas, elas têm a ver, obviamente, com competências gestoras, competências voltadas à gestão, né? Porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente comenta ou pensa em competência social e política, há que haver uma articulação desse profissional com as instâncias na qual essa rede, sistema, unidade de informação está inserida. E aí, nesse contexto, aí, o que foi definido no documento lá em 2000? Selecionar e avaliar todos os tipos de materiais para unidades de informação, né? Pesquisar, registrar, avaliar e divulgar informações com fins acadêmicos profissionais, assessorar e intervir na formulação de políticas de informação, assessorar o planejamento de recursos econômicos, financeiros e humanos do setor, planejar e executar estudos de usuário de informação e treinamento de usuários da informação, promover uma atitude crítica e criativa em relação à resolução de problemas e questões de informação, promover uma atitude aberta e interativa com os diversos atores sociais, políticos, empresários, educadores, trabalhadores e profissionais de outras áreas, instituições e cidadãos em geral, identificar as novas demandas sociais por informação, contribuir para definir, consolidar e desenvolver o mercado de trabalho da área, atuar coletivamente para os pares na área de instituições sociais com o objetivo de promover a defesa da profissão, formular políticas de pesquisa em biblioteconomia e ciência da informação, assessorar e intervir na elaboração de normativas legais relacionadas à área de biblioteconomia e ciência da informação. Então, vejam, tanto essas competências gerenciais, quanto essas competências sociais e políticas que foram estabelecidas lá em 2000, nós reconhecemos que muitas coisas que foram estabelecidas lá 20 anos atrás ainda são competências importantes até hoje para o profissional atuar, se nós pensarmos em competências profissionais gestoras, né? Bem, e aí, gente, obviamente, depois que a gente viu os conceitos de competência e informação, conceitos também, o conceito de competência profissional e algumas competências específicas, né? É importante também a gente dar uma olhada como é que está se pensando a evolução, não é, da humanidade, da sociedade. E eu busquei alguns estudos de futuro. Esse é um estudo do Instituto de Futuro que foi realizado em 2011. Então, veja que já também há algum tempo, né? São 9 anos, né, que se passaram. O que esse documento traz para a gente começar a refletir? Nesse documento, eles dizem o seguinte: olha, profissionais de qualquer área, né? Profissionais de qualquer área, qualquer campo, vejam e percebam os impulsionadores de mudanças, né? E quais são esses impulsionadores que eles nomearam lá em 2011? Primeiro, eles chamaram atenção para a longevidade extrema. Então, eles dizem, olha, vai haver um aumento da expectativa de vida, né, global. E isso muda tanto a natureza das carreiras quanto do aprendizado. Então, isso é algo que nós já, obviamente, estamos presenciando, não é? Pessoas que têm, às vezes, 2, 3 carreiras ao longo da sua trajetória profissional, né? Justamente porque há essa longevidade. E também, se nós olharmos esse aspecto, não só em termos do profissional em si, mas o que nós estamos fazendo enquanto profissionais da informação
para esse público real e potencial em que tem uma expectativa de vida muito maior, né? Então, quais são os serviços e produtos de informação que nós estamos gerando para essa população que, de fato, é uma população de idosos, né? O que nós estamos fazendo? Que é uma população crescente, né, em termos global. Um outro impulsionador que esse estudo, que foi feito em 2011, chama atenção, é para a ascensão de máquinas e sistemas inteligentes. E no documento eles mencionam, olha, a automação do trabalho tira os trabalhadores humanos da rotina e das tarefas repetitivas, que a gente já sentiu e isso é uma realidade hoje, né? Então, claro, se isso está acontecendo, né, quais são as competências que os profissionais têm que adquirir, já que eles não vão desempenhar outras que eram desempenhadas por eles, já que a máquina está fazendo isso, né? Eu mesma, quando comecei minha carreira profissional, eu fazia muita coisa manual. Esses dias eu estava dando aula e falei do Comute, né? O Comute, e aí os meus alunos, professora, mas o que é isso, Comute? Eu fui explicar para eles, né? Que é uma coisa insana. Para quem não conhece, isso era tudo feito manualmente, era microficha, a gente consultava microficha para saber aonde tinha um artigo de periódico que nós estávamos interessados e que a nossa biblioteca não tinha. Então, um estudante buscava a biblioteca e queria um artigo de um periódico que aquela biblioteca daquela instituição em que ele estudava não tinha, não possuía aquela coleção. Então, eu fui explicar tudo isso para eles, né? Então, muitas coisas que nós fazíamos que nós não fazemos mais, porque a máquina faz, a tecnologia faz, né? Eles também destacaram nesse documento de 2011, como impulsionador de mudança, o mundo computacional. Aumento maciço em sensores e poder de processamento torna o mundo sistema programável, que é o que nós estamos vendo hoje, quando a gente fala de Big Data, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Né? Então, é isso, as coisas estão realmente se modificando. Né? Quando a gente fala em algoritmos que são aplicados aí nas mídias e em outros contextos, não é? Eles também chamam atenção para a ecologia de novas mídias. Então, em 2011, chamando atenção para essas novas ferramentas de comunicação, que vão exigir novas competências midiáticas. Vocês viram quando eu mostrei as variações do que nós trabalhamos em termos de competência, a competência midiática ela está dentro da competência em informação. É um dos aspectos que nós temos que trabalhar dentro de competência em informação. Não é? Organizações superestruturadas, eles chamam atenção, lá em 2011. As tecnologias sociais impulsionam novas formas de produção e criação de valor. Então, vejam, as unidades de informação, os bibliotecários, os profissionais da informação em geral, o que tem produzido de conteúdo, né? Esse é um papel bastante importante que o profissional da informação teria que assumir de 2011 para cá, já que isso era uma demonstração de como a sociedade estaria evoluindo, né? E o que nós temos feito em relação a isso, não é? Mundo globalmente conectado. O aumento da interconectividade global coloca a diversidade e a adaptabilidade no centro das operações organizacionais. E é isso, a gente também sente que isso se concretizou, né? Hoje nós temos as possibilidades são infinitas, né, se nós pensarmos. E como nós estamos trabalhando essa globalidade, essa interconectividade, né? O que nós temos feito em relação a isso? Né? Bem, e aí, esse mesmo instituto, ele produziu um novo documento em 2019, no ano passado, também trabalhando impulsionadores de mudança. Né? Então, eu fui ver o que eles falavam, o que evoluiu de 2011 para 2019. Né? E aí, eles mencionam várias questões que são importantes, são interessantes da gente olhar. Porque aqui eles estão já prevendo, né, esses impulsionadores, de 2020 para 2030. Né? E o que eles falam? Né? Que essas mudanças, para trabalhar e para aprender, né, pensando 2030,
serão viabilizadas pelo amadurecimento e proliferação das tecnologias emergentes atuais. Então, eles dão um destaque muito grande para as questões tecnológicas como impulsionadores de mudança. Eles dizem que essas tecnologias vão gerar novos empregos e padrões de trabalho. E aí eles destacam 4 tecnologias emergentes que são extremamente importantes para entender como os humanos e as máquinas trabalharão em conjunto nessa nova década aí, né? Atingir 2030. Eles chamam atenção para a inteligência artificial colaborativa, interfaces multimodais, realidade estendida e registros de transações distribuídas de modo seguro. Bom, o que é cada uma dessas coisas? Eu trouxe para a gente refletir junto depois, ao final da minha fala. A inteligência artificial colaborativa, gente, é algo que vai modificar muito a relação do usuário com a informação, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui, do The Allen Institute for Artificial Intelligence, que pretende desenvolver o senso comum em sistemas de máquina para que possam ser melhores parceiros colaborativos para os humanos. Então, essa equipe que está desenvolvendo, por exemplo, essa visão computacional que eles nomearam de Perceptual Reasoning and Interactive Research, né, lançou um jogo colaborativo em que o sistema de inteligência artificial usa sua habilidade, né, de raciocinar, né, entre aspas, óbvio, né, e fazer inferências para se comunicar com o parceiro humano. No jogo, a inteligência artificial e seu parceiro humano trocam cenas de ilustração para tentar entender o que o outro desenhou. Em vez de tentar superar o ser humano, que seria, né, o que a gente vê acontecer muito em aplicações de inteligência artificial, né, como uma partida de xadrez, eles dão um exemplo, os pesquisadores eles estão construindo sistemas de máquina que podem se comunicar e interagir melhor com os parceiros humanos. Então, o objetivo é uma comunicação mais aprimorada, uma comunicação mais efetiva, né? E isso, obviamente, vai aparecer nos nossos sistemas de informação, né? Então, nós temos que desenvolver competências para entender como nós podemos usar a inteligência artificial colaborativa nos nossos produtos e serviços, né, oferecidos ao nosso público. Eles falam das interfaces multimodais, que é muito interessante, porque isso vem também sendo desenvolvido, não sei como isso vai caminhar ao longo do tempo, mas a gente sabe que cada vez mais eles estão se aproximando de coisas que a gente até achava que não ia acontecer e já estão acontecendo. Então, as modalidades, por exemplo, de ver, ouvir e tocar, né, os sentidos humanos, né, usados nas interações homem-máquina, né, interfaces emergentes estão integrando feedback tátil, reconhecimento de gestos e até mesmo odores, para fornecer meios alternativos para exibir e interagir com os dados. A integração multissensorial irá expandir as possibilidades relativas à forma, diversificar a experiência do usuário e tornar as máquinas mais acessíveis para diferentes tipos de usuários. Imagine as pessoas acessando dados usando reconhecimento de gestos ou cheiro, entre outras modalidades. Então, isso também, nós que trabalhamos com informação, que fornecemos informação, nós precisamos trabalhar competência, desenvolver competências para usar e aplicar essas interfaces multimodais nas nossas atividades. Os registros de transações distribuídas de modo seguro, que eles também mencionam como uma tecnologia impulsionadora de mudança, e, lógico, eles vão, obviamente, trabalhar o exemplo do blockchain, que fornece justamente um mecanismo de armazenamento de dados transparente e imutável, propiciando que todas as partes acessem os dados da transação, habilitam aplicativos como contratos inteligentes, em que as transações são acionadas por algoritmos quando os critérios, óbvio, né, estabelecidos são atendidos. Eles dizem, em 2030, os contratos inteligentes serão conectados de maneira mais integrada aos eventos do mundo real. Isso facilitará a capacidade de automatizar uma série de atividades, incluindo compensação, por exemplo, em tempo real.
esse aspecto é importante, por exemplo, para os profissionais arquivistas. Eles precisam desenvolver competências quando a gente fala em transparência da informação pública, né? Então, como os arquivistas, por exemplo, estão trabalhando essa competência para aplicar isso nos seus sistemas, né? Seus sistemas de informação, nos seus sistemas documentais. E eles também falam da realidade estendida, né? A realidade estendida, que eu penso que é um impacto muito grande, por exemplo, em bibliotecas, arquivos e museus. Museus, com certeza, né? Então, se a gente pensar a realidade estendida, as tecnologias atuais, elas combinam os mundos digital e físico, os dois, obviamente, se tornarão ainda mais intricadamente sobrepostos, né? Eles acham que isso vai acontecer de uma maneira forte, né? E a partir daí, a realidade estendida, ela inclui a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista. Combina os ambientes reais e virtuais e compõe todas as interações homem-máquina geradas por tecnologia de computador e vestíveis, porque cada vez mais nós teremos roupas, né, e acessórios, né, óculos, relógios e outros tipos de materiais que nós vamos vestir para poder interagir com essa realidade estendida, né? E eles dizem em 2030, mais organizações, né, contarão com a realidade estendida para sobrepor uma camada virtual sobre espaços físicos, visando experimentar e compartilhar conteúdos em qualquer tipo de dispositivo. Então, a minha pergunta também, quais as competências profissionais e a competência em informação para atuar com realidade estendida, né? Bem, então, a partir desses impulsionadores do Instituto do Futuro, lá de 2011 e de 2019, como nós vimos, eu trouxe aqui para vocês verem, né, algumas competências que eles mencionam que seriam importantes para o profissional atuar no século XXI, né? Olha lá, isso é de 2011. Eles dizem competência crítica. Isso em 2011 eles já falavam. Competência crítica, capacidade de determinar o significado real, o significado mais profundo do que está sendo expresso. Então, nós precisamos trabalhar, desenvolver programas de competência em informação, tanto nos profissionais, bibliotecários, quanto nos nossos usuários, para que eles desenvolvam essa competência crítica. Competência social, capacidade de se conectar com outras pessoas de maneira efetiva e direta, sentindo e estimulando reações e interações desejadas e ou necessárias, né? Competência adaptativa ou criativa, capacidade de encontrar soluções e respostas além do que é comumente estabelecido ou baseado em regras, né? Então, uma competência importante para se trabalhar, principalmente nos aprendizes, né? Alunos, estudantes do ensino fundamental e médio, por exemplo, e também no âmbito das empresas, né? De empresas inovadoras e assim por diante. Competência transcultural, capacidade de atuar em diferentes ambientes culturais. Competência computacional, capacidade de traduzir grandes quantidades de dados em conceitos abstratos e entender o raciocínio baseado em dados, que é o que nós estamos vivenciando agora, né? O Big Data. Competência digital, capacidade de avaliar e desenvolver conteúdos em distintas mídias e estabelecer uma comunicação persuasiva. Então, como é que nós estamos, por exemplo, trabalhando a competência digital para atuar nas mídias sociais, para atuar em contextos que nós não atuávamos até pouco tempo atrás, né? E de que maneira essa comunicação está sendo estabelecida com esse público usuário real e potencial. Competência transdisciplinar, capacidade de compreender conceitos de distintas disciplinas. Competência em design, capacidade de representar e desenvolver tarefas e processos de trabalho visando obter os resultados desejados, que é algo que nós precisamos, né? Quando nós falamos em design hoje, o design de informação é muito importante, porque nós nos comunicamos por tecnologias, são os sites, são o Twitter, é o Instagram, é o Facebook, então nós temos que saber trabalhar isso muito bem.
competência cognitiva, capacidade de discernir e filtrar informações relevantes e maximizar o processamento cognitivo usando diferentes métodos e técnicas. E aí sim, óbvio, isso é algo que nós precisamos desenvolver em todos, tanto nos profissionais quanto nos usuários, né? Competência colaborativa em ambientes virtuais, que seria a capacidade de trabalhar em equipe, gerar engajamento e demonstrar presença como membro de uma equipe virtual. Então, quando a gente fala da Wikipedia, por exemplo, qual é o nosso engajamento nessa competência colaborativa em um ambiente virtual? O que nós temos criado de wiki envolvendo comunidades, não é? Isso tudo foi colocado lá em 2011. Mas eu também fui mais lá para trás, buscar competências gestoras. E eu trouxe esses autores que na década de 80, veja, definiram 16 competências gestoras. 16 competências voltadas à gestão. O que esses autores mostraram lá nesse documento? Primeiro, atuar com dinamicidade. O que eles quiseram dizer com isso? Saber adaptar-se às mudanças, situações ambíguas, ser capaz de pensar estrategicamente, tomar decisões acertadas mediante pressão, né? Liderar sistemas de trabalho complexos e adotar condutas flexíveis na resolução de problemas, capacidade de trabalhar eficazmente com os superiores em problemas complexos de gestão. Essa é uma competência gestora que foi definida lá em 1989 por esses autores, mas que é absolutamente atual. Nós precisamos que essa competência seja desenvolvida, né, para quem vai gerenciar redes, sistemas e unidades de informação, né? A segunda que eles colocaram lá em 89 foi ser assertivo, perseverar e se concentrar mediante obstáculos, responsabilizar-se, saber o que é necessário e seguir adiante, ser capaz de trabalhar só e também com os demais. Então, realmente, ter uma atitude positiva, ter uma atitude de perseverar, de enfrentar as coisas que vêm, né? Essa é uma atitude importante, né? Aprender depressa, dominar rapidamente novas tecnologias. Espírito de decisão, atuar com rapidez, de maneira aproximativa e com precisão. Gerenciar equipes com eficiência. Delegar eficazmente, ampliar oportunidades, demonstrar justiça e seus feitos. Vocês vão percebendo que eles chamaram de competências, 16 competências básicas, né? Mas ali, nesse contexto que eles apresentaram lá em 89, a gente vê que tem competências, tem conhecimentos, tem atitudes, né? É uma mistura, mas de qualquer maneira é um documento interessante, visto que foi construído no final da década de 80. E eles continuam: motivar equipes, ampliar os desafios e as oportunidades, gerando um clima que favoreça o desenvolvimento da equipe. Ser justo e ético, agir com decisão e equidade na relação com os colaboradores. Ser colaborativo, estar orientado para o trabalho em equipe. Formar equipe de talentos, investir no desenvolvimento do potencial dos colaboradores, identificando e oferecendo novos desafios e responsabilidade compartilhada. Estabelecer boas relações, saber como estabelecer boas relações no trabalho, negociar quando houver problemas, conseguir cooperação. Ter sensibilidade, demonstrar interesse pelos demais e sensibilidade ante as necessidades dos colaboradores. E os últimos, né, que fazem parte desse documento desses pesquisadores, enfrentar desafios com segurança, que seria apresentar atitude firme, contrapor com base em dados, evitar censurar os outros pelos erros cometidos, ser capaz de sair de situações constrangedoras. Manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, estabelecer prioridade na vida profissional e pessoal de maneira harmoniosa. Autoconhecer-se, saber dos próprios pontos fracos e fortes e estar disposto a investir em si mesmo. Desenvolver bons relacionamentos, ser afável e bem-humorado. Ser flexível, adotar comportamentos que, a princípio, podem parecer opostos. Exercer liderança e deixar-se liderar, opinar e aceitar opiniões dos demais, etc. Vejam,
essas 16 competências gestoras que eles mostram para nós, que foi elaborado lá em 89, elas estão aí, eu não consigo ver nenhuma delas como ultrapassada, eu acho que elas continuam sendo importantes para nós, né, em termos de competências gestoras. Claro que eu vejo, por exemplo, em alguns, que não se trata, por exemplo, de uma competência, uma habilidade, né, uma atitude, mas de qualquer maneira, para vamos dizer assim, a elaboração disso na década de 80, eu vejo que realmente é muito significativo o que esses autores construíram naquele momento. Bem, e aí eu trouxe da Nações Unidas um documento que eles produziram em 2015, portanto, 5 anos atrás, né? E nesse documento, eles também definem competências profissionais, valores e definem também competências gestoras, né? Como valores, eles colocaram como valores fundamentais, então isso se aplica a qualquer tipo de profissional em qualquer tipo de atividade, não só de gestão, né? Eles dizem integridade, profissionalismo e respeito à diversidade. Tá? Então, são valores que eles consideram fundamentais para qualquer profissional atuar. Em termos de competências profissionais também fundamentais, eles dizem comunicação, trabalho em equipe, planejamento e organização, responsabilidade e transparência na prestação de contas, orientação ao usuário, criatividade, consciência tecnológica e compromisso com a aprendizagem contínua. Veja, se a gente olhar, por exemplo, o documento que foi lavrado lá em 2000 no Mercosul, vocês vão ver que muita coisa do que eles falam aqui em 2015, nas Nações Unidas, a gente também tinha falado lá em 2000 no evento do Mercosul, né? Então, comunicação, trabalho em equipe, planejamento e organização, né? Responsabilidade e transparência, né? Orientado ao usuário, orientação ao usuário, trabalho, né? Voltado ao usuário, criatividade, tudo isso a gente já tinha lá também. E eles acham que essas competências são competências fundamentais para qualquer profissional atuar, né? E em relação às competências gestoras, que eles consideram fundamentais, aí eu trouxe e destaquei, né? Porque as anteriores eu só coloquei em termos mais genéricos, mas essas que são as competências gestoras, as Nações Unidas, nesse documento de 2015, então eles destacam a primeira, que é possui visão. Então, o que eles acham? Que o profissional tem que desenvolver competências voltadas à visão. Ele precisa identificar questões estratégicas, oportunidades e riscos, né? Ele deve saber comunicar claramente as inter-relações entre a estratégia da organização e os objetivos da unidade de trabalho. Ele deve gerar e comunicar a direção organizacional, inspirando todos a seguir a mesma direção. Então, ele consegue estabelecer, né, essa direção para que todos sigam, né, um mesmo caminho, né, e comunica isso. Transmite entusiasmo sobre possibilidades futuras, né? Então, é uma pessoa motivada, que tem entusiasmo para seguir, para implementar novas coisas, para trazer desafios, né? A outra competência gestora que eles consideraram fundamental nesse documento de 2015 é a liderança. Então, ele tem que desenvolver a competência de liderança. Então, para isso, por exemplo, ele precisa, sem dúvida, ser um modelo, né, para que as outras pessoas possam seguir, né? Então, um líder, ele tem que ser um modelo, ele tem que se colocar no contexto de que os outros estão observando o que ele está fazendo. Ele é um espelho, né, para que os outros possam se espelhar e seguir. Capacita os outros a traduzir a visão em resultados. É proativo no desenvolvimento de estratégias para cumprir os objetivos.
né? Desenvolve também essa competência para estabelecer e manter relacionamentos com uma ampla gama de pessoas para atender às necessidades, né? E ganhar apoio também, né? Antecipe e resolve conflitos buscando soluções mutuamente aceitáveis, né? Impulsiona a mudança e a melhoria, não aceita o status quo, mostra coragem para assumir posições impopulares. Então, tudo isso faz parte de uma competência que se chama liderança, né? Então, isso é muito importante também para o profissional, né, em termos de competência gestora. A outra competência que eles denominaram como fundamental, competência gestora fundamental, é o empoderamento dos outros, né? Empodera outros. Então, eles, para isso, que competências ele tem que desenvolver, que habilidades ele tem que desenvolver, né? Esse gestor. Delega responsabilidades, esclarece expectativas e dá autonomia aos funcionários em áreas importantes do trabalho deles. Incentiva outras pessoas a definir metas desafiadoras. Responsabiliza os outros pela obtenção de resultados relacionados à sua área de responsabilidade. Valoriza genuinamente a opinião e experiência de todos os membros da equipe. Mostra apreço e recompensa às realizações e aos esforços. Envolve outras pessoas ao tomar decisões que as afetam. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. E também, em termos de competências gestoras fundamentais, eles destacam gerencia desempenho. O que eles comentam nessa competência específica de gerenciar o desempenho? Delega responsabilidade e autoridade apropriada para a tomada de decisão, garante que as funções, responsabilidades e linhas de subordinação sejam claras para cada membro da equipe, julga com precisão a quantidade de tempo e recursos necessários para realizar uma tarefa e a combina com as habilidades de quem a executa, monitora o progresso em relação a marcos e prazos, discute regularmente o desempenho e fornece feedback e orientação aos funcionários, encoraja a assunção de riscos e apoia os funcionários quando cometem erros, apoia ativamente o desenvolvimento e as aspirações de carreira dos funcionários e avalia o desempenho de maneira justa. Também, como competência gestora fundamental, eles descrevem essa que é importante, que é gerar confiança. Então, para isso, as competências que têm que ser desenvolvidas, né, oferece um ambiente no qual outras pessoas podem falar e agir sem medo ou repercussão, gerencia de maneira deliberada e previsível, opera com transparência, não tem agenda oculta, confia nos colegas, funcionários e usuários, dá o devido crédito a outros, acompanha as ações acordadas e trata informações sensíveis ou confidenciais de modo adequado. E também, como competência gestora fundamental, eles mencionaram julga e toma decisão assertiva. E para isso é necessário, né, que esse gestor identifique os principais problemas em uma situação complexa e chegue ao cerne do problema rapidamente, reúne informações relevantes antes de tomar uma decisão, considera impactos positivos e negativos que podem afetar outras pessoas e a organização, propõe um curso de ação ou faz uma recomendação com base em todas as informações disponíveis, compara suposições com fatos, determina que as ações propostas irão satisfazer as necessidades expressas e subjacentes para a decisão e toma decisões difíceis quando necessário. Bom, então, gente, diante de tudo isso que eu falei, né, esses documentos que foram elaborados já há algum tempo e outros mais recentes, o que eles demonstram, né? O que eles nos mostram? Que a gente pode, obviamente,
perceber que há, de fato, uma convergência entre competência em informação e competências gestoras, competências profissionais, porque elas estão interrelacionadas, né? Assim como outros tipos de competência, conforme eu mencionei anteriormente, né? Como exemplo, eu posso citar o gestor, por exemplo, de uma rede, de um sistema de uma unidade de informação, que ele não pode tomar uma decisão assertiva se ele não for capaz de avaliar a veracidade da informação, se ele não for capaz de ver a confiabilidade da fonte da informação que ele está usando, né? Se ele não for capaz de verificar que aspectos vão afetar a equipe ou os processos informacionais que essa decisão vai gerar internamente, não é? Então, a competência em informação, ela é essencial para que as competências gestoras possam ser desenvolvidas e aplicadas. Isso é muito importante, né? Se esse gestor não tem a competência em informação, muitas competências gestoras não poderão ser aplicadas, não poderão ser desenvolvidas, não é? Por outro lado, também a gente pode questionar, de fato, os profissionais estão desenvolvendo algumas competências necessárias para atuar no século XXI, né? Porque a gente percebe que há divergências em relação aos estudos de futuro que vêm sendo realizados aí por diferentes instituições, né? Eu mostrei aqui só algumas, mas a gente tem muito mais sendo desenvolvido por instituições de vários lugares do mundo, e a gente percebe justamente que há um gap nessa formação do profissional em relação à graduação ou até especialização, né? Então, de que maneira nós poderemos desenvolver competências, tanto em informação quanto profissionais, e no caso voltadas à gestão, de maneira que tenha, de fato, aí uma relação com esses estudos de futuro e com o que eles mostram que será importante daqui a pouco tempo, né? Em breve, nós precisaremos dessas competências para atuar nesse mundo que vem aí, que está vindo aí, né? Como exemplo, né, a gente pode destacar quais são as competências que vêm sendo desenvolvidas nos profissionais da informação para que possam atuar, por exemplo, com realidade estendida, como eu comentei anteriormente, né? Que se refere a um dos impulsionadores de mudança. Uma vez que o usuário do futuro, é claro, certamente ele vai querer receber produtos e serviços nesse tipo de ambiente, né? Então, são competências que nós precisamos desenvolver. E aí, tanto nós precisaríamos desenvolver competências em informação como competências profissionais, né? A competência em informação, ela deve ser desenvolvida nos gestores principais e nos profissionais que atuam em redes, sistemas, unidades de informação, uma vez que necessitamos desenvolver competências específicas para atuar nos contextos vários, social, político, econômico, cultural, tecnológico da nossa sociedade, né? A competência em informação possibilita que os profissionais da informação possam, de fato, criar programas de competência em informação voltados ao público usuário real e potencial, gerando as distintas competências necessárias aos indivíduos nos seus mais variados aspectos da vida, seja no contexto profissional, no contexto social ou no contexto pessoal. Mas nós, enquanto profissionais da área, do campo, na atuação, na prática profissional, nós precisamos desenvolver competências em informação e competências gestoras, e competências tecnológicas, e competências técnico-científicas, competência social e política, e assim por diante. Então, são várias competências que nós precisamos desenvolver profissionalmente, né? Porque nós atuamos dentro de uma função específica para a sociedade. E ela, obviamente, ela quer receber os produtos e serviços a partir da função que nós temos na sociedade, né? Mas para isso nós precisamos de competência em informação, senão nós não poderemos, vamos dizer, desenvolver muitas competências profissionais. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar. Aqui estão as referências que eu usei para essa construção. Muito obrigada.
Jorge. Bem, retomo aqui. Marta, gostaria de te agradecer muitíssimo. A sua explanação foi perfeita. Acho que aquilo que a gente esperava com relação ao esclarecimento dessas duas questões, acho que foi muito além, né, das nossas expectativas e daquilo que a gente poderia ter com relação às dúvidas que a gente vinha observando, né? Eu acho que quando você trouxe toda a questão dos conceitos, as diferenças entre, né, as nomenclaturas, né, o porquê de adotar a competência em informação, acho que tudo isso foi muito importante, né, para que todos tivessem, todos conhecêssemos, né, a questão da competência em informação, apesar de a gente já estar discutindo, né, há 21 anos aqui no Brasil, eu acho que ainda falta, né, a gente ainda contextualizar um pouco melhor todas essas questões teóricas, né, e inclusive para que profissionais que também estão na prática, né, também saibam essas diferenças entre aquilo que eles estão propondo, né, quando a gente, até, em tudo isso que você disse ainda, né, às vezes eu ainda observo que pessoas ainda fazem, né, também, né, alguns tipos de treinamento achando que estão fazendo competência, então, com tudo isso tem algumas confusões, né, e entre essa das competências gestoras e a competência em formação foi ótimo para a gente saber ainda mais o quanto a competência em formação é importante, o quanto precisamos nos dedicar a ela, e o quanto ainda, né, temos que desenvolvê-la, assim, e em especial no profissional, né, antes da gente pensar em trabalhar com isso com alguém, né, que o importante, antes disso, é trabalhar isso em nós mesmos, né, primeiro desenvolvemos a competência em nós, enquanto profissional, e depois podemos pensar na competência para o outro, né. Nossa, teria tantas perguntas para te fazer, mas tem que fazer também todas as da plateia e que estão nos ouvindo, que já tem ótimos elogios, muitas pessoas elogiando como estão passando por aqui, né? Precisamos cada vez mais desenvolvermos competências. Parabéns à FEBAB, a professora Marta Valentim, pelo profissionalismo e grandiosidade de ser humano por compartilhar o conhecimento com a gente. E foram vários os elogios, né, que nós tivemos durante a sua fala. Eu vou fazer duas questões da minha parte, antes de passar, né, exatamente para dar palestra, e eu achei muito interessante você ter começado com um slide, na hora que trata sobre a questão das competências, né, que trazia aquele conceito que a Unesco usa bastante, né, da competência em informação, competência midiática, né, e eu tenho visto também alguns autores tendo utilizado sobre multicompetências, e talvez essa seria uma tendência, até a partir daquilo tudo que você mostrou sobre as várias competências, a gente talvez utilizar um termo que contemple tudo isso, multicompetências, como alguns autores espanhóis têm utilizado, seria uma tendência nesse sentido? E a outra questão quando você apresentou, Marta, acho que todas as competências gestoras né, que nós temos que desenvolver, acho que enquanto docente você deixa para a gente, né, um aviso, né, e acho que uma pressão para saber o que nós temos que fazer também, né, para pensar nesse futuro, né, será que os nossos alunos, será que aquilo que nós estamos propondo vai atender esse futuro, né, o que a gente vai fazer com relação a isso, né, tem também uma pergunta, inclusive de uma outra colega minha da UFMG, a professora Mônica Nassif, né, que ela também pergunta, né, em que sentido você avalia a formação dos nossos alunos, né, o que estamos assim, ensinando está adequado com relação a isso que você, né, colocou como as competências gestoras, né, e também nesse sentido de futuro, né, o que nós poderíamos melhorar, porque muito do que você já colocou naquilo que a gente viu no Mercosul, nós ainda é importante, nós ainda temos, e a maior parte dos currículos das nossas escolas mantém essas questões, mas ainda assim faltam algumas coisas que alguns autores colocaram em 89, como você colocou, e também da própria Unesco, né? Eu acho que nenhum colocou, por exemplo, aqueles valores fundamentais, profissionalismo, integridade e respeito à diversidade,
que é algo que, por exemplo, na realidade de hoje, com tudo que aconteceu, por exemplo, né, nesses últimos dias, né, é algo que a gente tem que ter, né, como básico. Bem, então essas seriam as minhas duas questões, e depois já passo para as outras questões do público. Bom, a primeira, Ana, só para me lembra de novo, porque no fim acabei perdendo um pouco a primeira. A primeira foi sobre as multicompetências, se utilizar esse termo pensando mais em multicompetências seria o mais adequado, né, pensando que na questão da competência em informação e todas aquelas outras competências que você também listou. Perfeito. Então, a gente está vendo na literatura muitos autores usando ou hipercompetências ou multicompetências, né? Porque é isso, nós precisamos de várias competências, né? Por exemplo, quando a gente fala competência midiática, para mim, competência midiática está dentro de competência em informação. Porque, para mim, competência em informação é um termo mais amplo que abrange todas essas competências. Então, competência midiática, competência informática, competência literária, para mim, todas elas estão dentro de competência em informação, né? Mas é preciso, então, que a pessoa entenda esse conceito de um modo amplo, de um modo abrangente. Se a pessoa não entender dessa maneira, então ela não vai, por exemplo, incluir a competência midiática dentro de competência em informação, né? Para mim, competência em informação é um termo mais amplo, mais abrangente, que congrega tudo. Quando eu falo pensamento crítico, competência crítica, a competência em informação ela abrange isso, não é? Mas é a minha compreensão sobre o conceito. Agora, talvez, como eu mostrei, existem tantas competências, né, que o indivíduo precisa desenvolver, que talvez o termo hipercompetência ou multicompetências, talvez possa demonstrar para quem está trabalhando e desenvolvendo competência em informação, seja no público usuário ou nos profissionais que atuam, né, que justamente é necessário múltiplas competências para que esse profissional possa, de fato, atuar, ou para que esse usuário possa, enfim, de alguma maneira, ser o indivíduo completo que deveria ser, né? Então, talvez seja uma tendência, mas ainda, para mim, o termo competência em informação, ele abrange tudo isso. Perfeito. E na pergunta... A segunda pergunta que você fez diz respeito à formação, né? E como é que nós estamos desenvolvendo os conteúdos formadores para que o profissional da nossa área, seja biblioteconomia, seja arquivologia, seja museólogo, né, arquivista ou bibliotecário, como é que eles estão recebendo esses conteúdos para atender essas novas demandas e necessidades que a sociedade trará, já está trazendo e trará cada vez mais, né? Eu vejo que, se ao mesmo tempo nós percebemos que algumas competências a gente conseguiu inserir nos conteúdos formadores, outros conteúdos não estão nas nossas matrizes curriculares, né? Então, precisamos, obviamente, repensar isso a partir dessas mudanças que vão acontecer, justamente por impulsionadores, como eu mostrei aqui, né? Lógico, a tecnologia, ela tem aí uma influência importante nesse contexto, né? E o nosso usuário, principalmente o nativo digital, ele vai querer os produtos e serviços de informação nesses novos contextos e ambientes. Então, como é que nós vamos fazer para atender essas necessidades, essas demandas? Por meio da formação. A formação ela tem um papel importantíssimo. Então, nós temos aí uma responsabilidade, você, eu e outros, né, profissionais que se dedicam à docência, à formação de gente, de pessoal, que nós precisamos incorporar algumas coisas
que ainda não incorporamos, né, principalmente em termos de Brasil. Então, eu vejo que há sim um gap, há sim uma necessidade da gente rever determinados conteúdos e como eles estão sendo dados, né, para poder justamente ajustá-los a esses novos contextos que virão e que em breve estarão aí na nossa porta, né? Perfeito, Marta, muito obrigada. Essa pergunta também foi do Marlilson Leite, né, que ele também perguntou nesse sentido sobre a questão daquilo que a gente está pensando com relação à formação, né, para pensar nisso com relação ao cenário do mercado de trabalho. Uhum. Acho que essa é uma segunda, mas ele fez uma primeira questão sobre essa questão de como a gente está formando, né, pensando, né, no mercado, se a gente também teria, né, estar dentro dessas condições. Bem, agora eu vou passar para as outras questões que estão aqui. Um momentinho para eu ler aqui. Bem, tem uma questão aqui da Sara Regina Souza. Boa noite, professora. Parabéns pela sua palestra. Na sua opinião, os indivíduos em condições precárias de minorias linguísticas, como podem adquirir a capacidade de aprendizagem para formar o seu pensamento crítico? Essa é uma pergunta bastante importante, porque vocês viram que uma das competências que esses documentos indicam é justamente saber atuar na diversidade, com a pluralidade, a diversidade, né? E isso é algo que, lógico, no caso do bibliotecário, principalmente, nós temos bibliotecários que atuam em todos os tipos de contexto e ambiente, né? Então, claro, é importantíssimo que o bibliotecário, por exemplo, que vai atuar com comunidades indígenas, que ele saiba, ele tem que desenvolver competências linguísticas para isso, essa comunicação que ele vai estabelecer com essa comunidade é uma comunicação específica, né? Os produtos e serviços que ele vai gerar, idem. Então, claro, a gente tem que ser diverso no sentido de que nós temos múltiplos públicos, né? E por conta desses múltiplos públicos e múltiplos ambientes de trabalho, nós também temos que desenvolver essa competência de atuar, né, na pluralidade, na diversidade, que é o nosso Brasil, por exemplo, né? Então é isso mesmo, nós precisamos ter consciência de que todas as potencialidades possível, né, de desenvolver produtos e serviços, e esses serviços especificamente voltados para comunidades, como uma comunidade indígena que seja, né, ela tem que ser direcionada, né, e para isso nós temos que nos capacitar, né, é algo importantíssimo, e inclusive no uso da linguagem que nós vamos ter com esse público. E é muito complexo. O trabalho, eu penso que nós temos um trabalho bastante complexo, justamente por conta dessa pluralidade, né, dessa diversidade de ambientes e públicos que nós atendemos. Mas o profissional, ele pode se capacitar ao longo da vida. A aprendizagem ao longo da vida faz parte da competência em formação, né? Então, vocês viram vários documentos que falam isso. O profissional tem que buscar a capacitação, a aprendizagem ao longo da vida, né? Então, se nós não tivermos isso, por exemplo, no âmbito formal, na escola, né, na graduação, a gente vai ter que desenvolver essas competências fazendo essa aprendizagem ao longo da vida, né, conforme a atuação que nós vamos tendo, e aí é o momento de nos capacitar, né, de buscar essa aprendizagem para atender essa demanda, essas necessidades. Acho que seria por aí. Muito bom. Bem, a próxima pergunta é do Marlison Leite, né? Agora sim, sobre qual ou quais os limites e dificuldades da competência profissional no atual cenário do mercado de trabalho. O impacto da transformação digital para transformar a linha tênue da formação e competência profissional. Bem, os limites, né? Porque
ou dificuldades, né? Talvez as dificuldades, porque limite não tem, viu? Viu, Malisson? Não tem limite. Eu penso que o profissional da informação, ele tem que ser ousado, ele tem que ser proativo, ele tem que ser criativo, ele tem que, vamos dizer assim, encarar os desafios. Agora, as dificuldades, quais são? Sempre nós passamos por questões vinculadas à própria condição da infraestrutura e de recursos, de pessoal. Então, recurso financeiro, recurso tecnológico e recursos humanos, né? No caso, as pessoas. São fatores determinantes para que a gente possa desenvolver e desempenhar um bom trabalho. Se a gente não tem dinheiro, já começa a complicar, né, enquanto profissional atuante, né. Se nós não temos condições de capacitar a equipe, idem. Se nós não temos recursos para adquirir tecnologia que faça aquilo que nós desejamos, na interlocução com o usuário, na oferta de produtos e serviços, idem. Então, são limitações, eu vejo o seguinte, são limitações. Mas aí, volta então àquela discussão das competências gestoras. Uma olhadinha nos slides depois, quando alguns documentos mencionam a importância do gestor, essa competência gestora, em saber articular, né, com os superiores. Alguns documentos mencionam isso. Então, é necessário essa interlocução, principalmente, por exemplo, no âmbito das bibliotecas públicas, vamos pegar um exemplo, que tem uma dificuldade enorme orçamentária, em geral não são centros de custo, não tem orçamento, então elas ficam na dependência do gestor entender como importante ou como relevante um produto novo que se quer gerar, um serviço que se quer oferecer, mas que demanda recurso, né? Demanda gente, demanda equipe, demanda tecnologia. Então, a competência gestora, nesse caso, ela é muito importante para poder viabilizar e retirar esses limites, né? Então, as competências gestoras, nesse caso, de fazer a interlocução com os superiores, de buscar esse recurso, de trazer esse recurso, de capacitar essa equipe, de ter a tecnologia para a oferta do serviço ou do produto. Então, é isso, uma competência gestora que vai fazer a diferença para que a unidade de informação possa trabalhar isso junto ao público usuário, fazendo, por exemplo, um trabalho de competência e informação nesse público usuário, ou ofertando um produto e um serviço que demanda uma tecnologia de ponta e assim por diante. Então, são competências que, se o gestor da biblioteca, da unidade de informação, ele não tem, ele tem que buscar essa competência, tem que desenvolver. Isso é muito importante falar também. A gente desenvolve competências. Ninguém nasce sabendo tudo, não. A gente vai desenvolvendo as competências ao longo da vida para poder atender essas necessidades e demandas. Então, é um caminho, né? Agora, limitações, a gente vai sempre enfrentar limitações. E cabe, então, desenvolver competências gestoras, tecnológicas, técnico-científicas, enfim, para tentar retirar essa limitação e aí sim, né, chegar naquilo que se quer, atender a demanda ou a necessidade que surgiu ali para a gente. Muito bom. Até nesse sentido, também tem uma outra questão da Lígia Canella, né, professora, você acredita que a área de UX, né, User Experience, é uma das áreas necessárias ao bibliotecário do futuro? Com certeza, não tenha dúvida. Isso terá que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala comunicação persuasiva, né, quando a gente fala de experiência do usuário, tudo isso, porque a tecnologia, ela chegou, gente, ela chegou com tudo, ela não vai embora. Na verdade, ela está ficando e esses nativos digitais, eles, sem dúvida nenhuma, vão atuar nesse contexto digital e virtual, né? A realidade estendida, ela está começando forte, né? A gente vê a questão da vestimenta, que nós já temos os óculos, nós já temos as luvas, a gente já tem um monte de coisa, e isso vai vir com mais força ainda. Então, claro,
a experiência do usuário, o bibliotecário tem que conhecer sim, né? É algo importante que ele tem que desenvolver competências para isso, até porque quando ele ofertar um serviço, né, ele vai ter que justamente fazer essa interlocução, essa comunicação com o usuário utilizando esse tipo de conceito, esse tipo de recurso que a tecnologia ela já oferece e vai oferecer cada vez mais, né? Bem, a próxima questão, ela é, acho que mais para o GT do que para você, Marta. É da Bernadette Rossin. Ela pergunta se, ela fala, né, que todo gestor de sistema de biblioteca deveria receber essa formação em Coinfo. Vocês têm algum plano para essa capacitação? Então, respondendo em nome do GT, nós temos, sim, vários planos com relação à formação para o próximo ano. Estamos nos preparando para isso com relação às formações do GT. Então, vocês aguardem um pouco que nós vamos divulgar isso posteriormente pelas nossas redes, pelas redes da FEBAB, que vai ter, sim, informações específicas além das nossas lives, né? E aí, com o tempo, todos vão acabar sabendo como isso vai acontecer. Mas isso é algo que está, sim, dentro do plano do grupo, né, do planejamento, e foi explicado também desde a nossa apresentação. Então, vocês podem consultar o plano lá no repositório da FEBAB, né, para entender quais são as nossas proposições, mas essa, sim, inclusive, né, o nosso mote com relação ao objetivo principal dessa preparação, pensando nos profissionais, que é aquilo que a FEBAB, né, preconiza enquanto uma associação, né, enquanto uma federação que se volta aos profissionais, tá? Certo, Bernadette? Eu posso falar também, Ana? Claro, Marta. Então, Bernadette, é legal você colocar isso, porque alguns cursos de graduação já implementaram a disciplina competência em informação. Então, na graduação, os alunos já estão recebendo, né? Essas disciplinas, elas são mais recentes, é verdade, né? Não havia, mas vários cursos já implementaram, agora tem na matriz curricular uma disciplina. E para os profissionais que já saíram, né, que já estão atuando no campo de trabalho, né, no mercado de trabalho, que não tiveram, aí o grupo acabou, a Ana respondeu agora, vai ofertar esse tipo de capacitação, né, esse tipo de educação continuada que é tão importante, tão necessário. Legal. E é importante dizer, né, Marta, que várias já aconteceram, né? Você já participou de eventos, né? Nós tivemos os eventos, inclusive, onde foram escritos os manifestos, tivemos formações com a Beluso, né? Eu fiz várias em Marília com vocês, então também já aconteceram, né? Então, que foram também exatamente desse motivo, né? Para tentar também suprir esse gap que a gente teve com relação à formação, né? De quando saiu, começaram as discussões, né? Que muitos profissionais não tinham esse conteúdo, né? E para essa próxima geração que realmente tem a questão da disciplina, né? Aliás, eu sou a professora da disciplina na UFMG, né? Da disciplina de competência lá. A nossa só tem 30 horas ainda, viu? Mas vai aumentar no próximo currículo. É muita coisa. Merece, é uma disciplina que merecia 60, com certeza. Com certeza, viu? Escutem todos os meus colegas. Então, vamos lá para a pergunta 3, aqui é do Adriano Lopes. Os estudos de futuro são importantíssimas fontes de informação que, infelizmente, as quais não nos apropriamos ainda na biblioteconomia. O que falta para que possamos utilizar melhor esses estudos para o avanço da profissão? Ai, Adriano, boa pergunta, mas não sei te dizer. Porque, veja, eu trouxe só alguns. Gente, eu fiz um levantamento, né, para poder atualizar os dados para vocês e fazer essa interlocução. Olha, levantei tantos estudos de futuro, tantos, eu selecionei alguns para trabalhar, mas existem muitos estudos de futuro. Por que a gente não usa? Não sei te explicar. Realmente não sei te explicar. É algo que nós deveríamos estar usando para tudo, né? Para atualizar a matriz curricular,
para quando a gente cria um curso de especialização, quando a gente cria um curso de extensão, olhar esses estudos, ver o que o pessoal está dizendo, para a gente incorporar conteúdos, né, formadores ali, capacitações, e tentar realmente desenvolver competências que vão ao encontro do que eles estão falando, porque são estudos sérios, são estudos que vários pesquisadores reunidos debatem, analisam, né, a situação atual, a situação futura, de que maneira estamos caminhando. Seria muito, vamos dizer assim, importante mesmo, relevante, usar esses estudos. Agora, não sei porquê, não sei te explicar. A verdade é que tem coisas que são tão óbvias, eu sempre falo, tem coisas que são óbvias, mas que, infelizmente, não é porque são óbvias que são realmente utilizadas, aplicadas ou, enfim, incorporadas como deveriam, né? E eu penso assim, nós, como quando a gente for rever uma matriz curricular, os estudos de futuro seriam importantíssimos de ser consultados, justamente para nos guiar, para nos dar diretrizes do que precisa ser alterado, né? E assim por diante, né? Mesmo para os profissionais bibliotecários, eu penso assim, nós vamos fazer um planejamento estratégico de 4 anos, de 10 anos, vamos olhar os estudos de futuro para nos subsidiar na elaboração desse planejamento, né? Então, eu estou lá gerenciando uma rede, um sistema de biblioteca, ou eu estou gerenciando uma unidade de informação, vamos ver o que o pessoal está falando. Por exemplo, qual o futuro da biblioteca pública? Deixa eu olhar o que esses estudos estão falando. Né? Se eu sou gestor de uma biblioteca universitária, o que está sendo falado da universidade, do ensino superior? Eu preciso consultar esses documentos. Né? Seria muito importante isso, mas realmente você tem razão, não é uma prática, não. Bem, eu vou precisar fazer o trabalho chato agora, que vai ser cortar. Apesar disso, Marta, nós temos várias perguntas aqui que seriam bem muito interessantes para te fazer nesse momento. O que eu vou pedir para essas pessoas seria se elas podem mandar essas questões pelas redes sociais do GT e se nós poderíamos depois encaminhá-las para você, Marta. Pode sim, com certeza. Passar essas respostas, pode ser? Né? Pode Porque ser. Aí tem condições de respondê-las, ou se podemos colocar nas nossas redes sociais, né? Claro. Para que os outros pudessem aproveitar também e conhecer essas respostas. Então, eu convido vocês que fizeram essas outras questões, que nós não podemos, por questão de tempo, né, agora, para passar para a Marta, que encaminhe para a gente pelo Facebook do GT, ou pela rede da FEBAB, que depois na FEBAB todos também nos encaminham, e aí a gente encaminha para a professora Marta, e ela respondendo, nós vamos deixar então à disposição na rede social do GT, lá no nosso Facebook. Bem, eu queria muito, muito agradecer a você, Marta, agradecer todos os esclarecimentos, agradecer por ter aceito o nosso convite nessa sexta-feira, estar aqui com a gente, nesse dia de chuva forte aí em Marília, né? Então, estar aqui com você foi muito bom, eu acho que todos os comentários deixaram muito claro quanto foi importante a gente ter essa live, a gente discutir esses temas, ter todos esses esclarecimentos, né? E você é sempre muito didática, muito acessível. Então, é muito bom poder te ouvir, a gente parece que não sente o tempo passar. Então, eu queria te agradecer demais, em nome de todas as pessoas do nosso grupo, né? Eu acho que em nome de todos os que estavam também nos assistindo, né? Porque foi ótima toda a sua palestra, toda a sua fala com relação a esse esclarecimento. Acho que era exatamente isso que nós, do GT, esperávamos para atender essa questão que nós estávamos sentindo falta e o qual nós percebemos mesmo essa dificuldade que os bibliotecários estavam, né, tendo. Nós percebemos isso a partir de outras lives, a partir de alguns textos da literatura, né, então acho que foi importante para a gente conseguir colocar um novo rumo para essas questões com esse esclarecimento. Então, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Ana e todo o pessoal do grupo de trabalho, né, de competência e informação da FEBAB, eu agradeço o convite por estar aqui com vocês nesse dia, nesse horário, sexta-feira, chuvosa aqui, mas é sempre bom estar com vocês, conversar sobre temas tão importantes para nós, né, da área, e eu espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão, né, e discussão aí do
do grupo que vem fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns a vocês pelo trabalho e continuem aí com essa proatividade, viu, gente? Vai firme, continuem, que é muito importante esse tema. E temos vontade, viu? Temos um grupo bom que é bom de trabalho e gosta muito do tema. Acho que isso também é extremamente importante, né? Então, agradecendo a Marta, gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa nossa live, que têm acompanhado o grupo pelas redes sociais, né? Dado feedback com relação às nossas ações. Isso para a gente é sempre muito importante, né? Que vocês deem feedback, que também façam pedidos sobre questões que vocês têm dúvida para acompanhar com relação às nossas atividades, que a gente também tem esse sentido, né? E queria agradecer também o apoio, né, por trás da live, né, do Jorge, da Camila, da Kelly e da Kátia, né, que sempre fazem os apoios às nossas atividades, né? Então, sem vocês também nada disso poderia ter acontecido, né? Encerramos, então, acho que por aqui essa nossa live, né? As atividades do mês de novembro do grupo de competência, que além das nossas lives, né, das próprias questões do grupo, esse mês o grupo trabalhou muito em parceria com o GT de Relações Étnico-Raciais, né, colocando nas suas redes questões sobre como combater as falas racistas. Então, foi uma ação do GT em parceria com o GT de Relações. Aliás, a gente tem feito, inclusive, várias relações, né, não é só o fato de eu estar aqui no grupo, mas a gente tem feito várias ações conjuntas, como trabalhos sociais que foram feitos pelos dois grupos. Então, é uma parceria que também tem se mostrado muito boa, né, até porque a gente também acredita no quanto a competência em informação é importante, né, para a questão de dar autonomia, a questão de dar empoderamento e ajudar também em todas as questões para se compreender melhor, né, a própria sociedade e chegar naquilo que a gente precisa, né, com relação ao conhecimento da diversidade. Então, também foi muito importante essas ações entre os dois grupos, tá? Então, agradeço também todas as minhas colegas por essas parcerias, né, que nós temos feito em conjunto entre os dois grupos. Bem, então, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada a todos e encerramos essa live esperando vocês nas nossas próximas atividades. Boa noite a todos, fiquem em casa, se cuidem, porque a Covid está por aí, nós ainda estamos em pandemia e é muito importante que tenhamos todos os cuidados conosco, com a nossa família e com todos os que estão à nossa volta. Boa noite.